Negociação surpresa, o Flamengo encontra um novo reforço na Europa, o jogador que pode chegar para ser o real substituto de Georgian de Arrascaeta. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre negócio fechado e mais uma saída confirmada do Mengão. Vou falar sobre Lucas Paquetá e a nova função do jogador com a lesão do Jorginho. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que tá rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Quando você se inscreve, você ajuda e muito a gente. Então, se você não é inscrito, queria pedir a sua atenção. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. E vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo já falando sobre Matias Vinha, porque tem muita gente perguntando, Flazoeiro, com esse começo mal do Ayrton Lucas, o Flamengo não poderia trazer o Matias Vinha de volta, aquela coisa toda? Deixa eu explicar a vocês. O contrato do Matias Vinha com o River Plate é com obrigação de compra caso o jogador atue pelo menos 50% dos jogos. O que acontece é que o Matias Vinha também não está bem lá no River Plate. Inclusive ontem o River Plate perdeu de 4-1, sendo 2 gols ali praticamente erros individuais do Matias Vinha. Ele saiu do jogo na hora do intervalo. Então assim, ele também não está bem lá no futebol argentino e o Flamengo só pode pedir ele de volta caso o River Plate queira devolver o jogador, já que o contrato prevê uma obrigação de compra caso ele jogue pelo menos 50% dos jogos esse ano com a camisa do River Plate. Então, só para eu poder explicar a real situação do Matias Vinha para vocês, é essa. Ele também não está bem lá no River Plate, inclusive eu vi várias páginas, né, que falam sobre o River Plate, criticando bastante aí as atuações do Matias Vinha. Saindo do Matias Vinha, deixa eu falar sobre Jorginho, porque o jogador tem uma lesão na posterior da coxa e ontem o Paquetá ele entrou jogando na função do Jorginho, de segundo volante, uma função que ele já tinha exercido no Flamengo lá atrás, ainda no tempo do técnico Reinaldo Rueda, em 2017, 2018 ali, quando o Paquetá foi embora para a Europa. E aí o que acontece, gente, é o seguinte, muita gente elogiando o Paquetá, voltando a fazer a função que ele fazia antes, jogando mais atrás, chegando na área de frente. Ontem o Paquetá só não fez um gol realmente por falta de muita sorte. Teve a bola que o Pedro deu para ele, que ele tirou do goleiro, ela pegou na trave, e tem uma que ele pega de primeira, que o goleiro faz uma defesaça. Então, assim, a situação do Paquetá é essa, o jogador pode ou deve ficar cumprindo ali a função de segundo volante até que o Jorginho tenha condição de voltar para poder brigar a posição com ele. A previsão de volta do Jorginho aí é de 20 a 30 dias, o Jorginho tá fora, inclusive, da final da Recopa, o Jorginho tá fora, inclusive, dos jogos aí do Campeonato Brasileiro e o Flamengo tem que cuidar bem aí para poder contar com ele na Libertadores e na Copa do Brasil. Não é uma situação muito fácil do Flamengo conseguir reverter. O Flamengo treinou hoje pela manhã, pensando no jogo de terça-feira contra o Vitória. O Flamengo viaja amanhã para Salvador, já para poder se concentrar e jogar essa partida do Campeonato Brasileiro. É um jogo importantíssimo para o Flamengo. Por que eu digo que é um jogo importantíssimo? O Flamengo ainda não venceu no Brasileiro. Uma derrota e um empate. Então precisa correr atrás aí, fazer esses 3 pontos para não deixar ali Palmeiras,
os times que estão, né, ganhando se distanciar tanto no campeonato. É claro que é um campeonato longo, são 38 rodadas, mas cada jogo, cada 3 pontos são importantíssimos. Vale lembrar que a torcida do Flamengo deve também esgotar os ingressos lá no Barradão, como sempre. Já tem vários movimentos da torcida para comprar ingresso, para poder fazer as coisas lá no Barradão. Tem várias coisas já acontecendo aí para a torcida rubro-negra lá na capital baiana. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre negócio fechado e uma negociação surpresa que pode trazer para o Flamengo uma joia encontrada na Europa que chega para ser o substituto de Georgian de Arrascaeta. Mas antes, deixa eu falar com você sobre a GoCase, galera. Tá com diversos produtos personalizados do Mengão e os produtos isso porque foi fechada aí a negociação entre Flamengo e Corinthians pelo empréstimo do Alan. Negociação que estava avançada, segundo Mauro César, fechado, tudo certo entre Flamengo e Corinthians. A situação é basicamente o seguinte: empréstimo até o final deste ano. 100% dos salários pagos pelo Corinthians. Opção de compra de 60% por 2 milhões e meio de dólares, 13 milhões de reais. O jogador já foi liberado para assinar e aí as partes tratam justamente assim. O negócio está fechado, só falta assinar. A tendência é que o jogador viaje para São Paulo e assine com o Corinthians um pedido e um desejo do técnico Dorival Júnior. O Dorival Júnior pediu muito o Alan por lá, inclusive foi peça-chave nessa contratação, porque o próprio Dorival ligava, conversava com o Alan, mostrava ali alguns pontos o qual queria contar com ele na equipe do Corinthians. Ao que tudo indica, a negociação está fechada, o jogador vai viajar para São Paulo, provavelmente vai realizar exames médicos e vai assinar com o Corinthians. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre negociação surpresa, porque de fato pegou todo mundo de surpresa essa negociação. Trata-se do meia Kislak, eu acho que é assim que se fala o nome dele, o meia do CSKA, Kislak, é assim que se fala o nome dele, eu acho. O que acontece é o seguinte: os representantes do jogador estão trabalhando numa transferência. Ele joga, como eu disse, no CSKA. A informação que saiu no Eurofutebol é que ele estaria a caminho, saindo do clube, né? A preferência dele é permanecer na Europa. Porém, os seus empresários avaliam uma vinda para o futebol sul-americano como positiva, e tanto Flamengo como Palmeiras estariam de olho na contratação do jogador. O jogador tem 20 anos, é um dos destaques do CSKA e está avaliado por 20 milhões de euros, 124 milhões de reais. Eu vou ser honesto para vocês, eu não acompanho o campeonato do CSKA, de verdade. Eu não vou ficar aqui, que eu vejo, que eu acompanho, eu não acompanho, eu não vejo. Eu não conheço o jogador. Então, uma negociação como essa, eu estaria completamente acreditando e confiando nos scouts do Flamengo. Porque, de fato, eu não conheço, não sei como é que é o jogador, mas ele é tido como a grande revelação do CSKA. É um meia que chegaria para substituir o Arrascaeta. O Flamengo não tem um substituto para o Arrascaeta de ofício, um jogador que jogue ali. O Carrascal joga aberto do lado, o Paquetá joga em diversas posições, mas um cara que joga na posição do Arrascaeta, que faz exatamente o que o Arrascaeta faz, o Flamengo não tem. Então chegaria esse cara para ser essa peça que chegaria para ser o substituto do Georgian de Arrascaeta. É óbvio que o Flamengo vai averiguar, vai negociar. O fato dele valer 20 milhões de euros não quer dizer que o Flamengo vá pagar 20 milhões de euros. E amanhã, quando eu chegar em Salvador, vou encontrar com o pessoal do Flamengo. Obviamente, eu já vou procurar entender um pouco mais sobre isso, procurar saber um pouco mais sobre isso, qual é, né, a real situação pela contratação desse meia, jogador de 20 anos do CSKA, que estaria aí na alça de mira do Flamengo, uma negociação que de fato pegou todo mundo de surpresa
na tarde deste domingão, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, você não paga nada por isso. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e é muito importante para nós. Você ajuda e ajuda muito a gente quando você se inscreve, quando você aciona o sino e quando você deixa o like, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Amanhã eu tô em Salvador, se Deus quiser. E aí, pessoal, espero que tenham gostado da notícia, né? Falando em negócios, a opção aí do Alan, né? Muito nesse vídeo falando de negócios. Essa opção do Alan aí, você acha que foi boa ali pro Corinthians? Deixe seu comentário que eu quero saber, beleza? Bom, o Flamengo alivia a folha salarial com a saída do Alan pro Corinthians, né? Já olhou pro mercado europeu buscando reposição de alto nível, né? Com esse garoto aí, Kislak. Eu nunca tinha visto falar desse moleque, cara. Eu nunca vi. A gestão de Filipe Luiz vai ter, né, que se virar com o Paquetá recuado por enquanto. Estrategicamente me parece um movimento ousado, né? Mas e pra você? O Flamengo sai ganhando ou perdendo nessas peças aí, se esses caras chegarem? Deixa a sua análise aqui embaixo. Vamos comentar, vamos deixar o like, vamos interagir, tá? Pra gente poder saber aí a sua opinião. Porque aqui no canal a sua opinião sempre foi e sempre será muito importante, beleza, galera? Então, fique atento para você não deixar de se inscrever no nosso canal e tá aí trazendo, né? Tá aí aprendendo com a gente todas as notícias, né? Tá sendo atualizado, né, sobre tudo que acontece no mundo do Flamengo aí, beleza? Tamo junto, valeu, galera!